A dúvida é um dos sentimentos que mais aflige a sociedade. E na maioria das vezes ela suga toda e qualquer esperança que uma pessoa tem. Mas no momento que nós começamos a andar com Cristo, nós entendemos que com Jesus, meus irmãos, não há dúvida. Com Jesus há certezas. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. 3 certezas que todos nós que somos filhos de Deus precisamos ter. Fique comigo até o final do vídeo. Logo após a oração nós estaremos meditando nessas 3 certezas. E bem provável que uma delas você ainda não ouviu falar. É pouco falada, mas nós vamos estar meditando nessa noite e entendendo e nos fortalecendo por meio da palavra de Deus. Senhor Deus e amado Pai, diante de Ti nós estamos, Senhor, em mais uma oportunidade. O Senhor que é o Deus dos céus e da terra. Nos colocamos diante de Ti, Pai, neste momento, com corações humildes e sedentos pela Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que em Cristo Jesus já tudo foi consumado. Que pela cruz, ó Deus, todas as promessas e as certezas foram conquistadas para nós. Hoje queremos reafirmar, ó Deus, a nossa fé nas Tuas verdades eternas. Começando, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito para nós. Nós agradecemos porque não somos merecedores, Pai, mas nesta noite estamos em um momento junto do Senhor aqui, um momento de oração, de entrega, Pai, um momento onde quebrantamos, abrimos o nosso coração para buscar mais da Tua presença, Senhor. Sabemos que tantas coisas Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário e que dias pela qual nós estamos vivendo, pessoas não têm mais acreditado, Senhor, nas Tuas promessas. Dentro dos seus corações tem andado somente dúvidas, Senhor, incertezas, mas nós sabemos, ó Deus, que tudo isso o Senhor tira de dentro de nós quando nós começamos a andar contigo, começamos, ó Deus, nos alimentar da Tua palavra, Senhor, buscamos conhecer mais ao Senhor, entendemos que de um ser cheio de dúvidas, ilimitados como somos nós, Pai, nos mudamos, Pai, moldamos a nossa vida para alguém que crê nas Tuas promessas, filhos amados que substituem a dúvida por certeza e sabemos, ó Deus, que em nada nós temos merecimento, mas se estamos aqui é porque a Tua mão tem nos ajudado, a Tua mão tem nos sustentado, não é por mérito nenhum, mas tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário para nós. Oh, meu Deus, nós Te agradecemos por Jesus Cristo ter vindo a este mundo, se feito homem naquela cruz, Pai, sofrendo todo o nosso pecado, a nossa maldição que estava sobre as nossas vidas, foi colocado sobre o Teu Filho para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Oh, meu Deus, podendo sermos chamados filhos do Deus vivo. Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite, pedindo, Senhor, ao Senhor nos ajudar a eliminar toda dúvida que possa estar instaurado dentro do nosso coração. Porque sabemos, ó Deus, que enquanto nós duvidarmos da Tua palavra, nós duvidarmos do Senhor, nós não crermos, Senhor, nós estaremos distantes. Mas no momento que nós começamos a crer, por meio da Tua palavra, Senhor, nas Tuas promessas, meu Deus, sabemos que o Senhor se aproxima de nós, sabemos que o Senhor vem de encontro àqueles que têm um coração quebrantado, humilde, que têm, Senhor, fé realmente suficiente para crer no Senhor e na Sua palavra. Oh, Pai, sabemos que as dúvidas têm impedido tantas pessoas de se aproximarem do Senhor, mas nós Te pedimos nesta noite, se por um acaso houver dentro do nosso coração dúvidas que possam ser eliminadas, Pai, no nome de Jesus. Sabemos que é o Senhor que ilumina o nosso caminho, sabemos que é o Senhor que nos dá a direção para avançar, para seguir em frente, Pai. Fortalece a nossa mente com a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, para que nenhuma mentira do inimigo venha, Senhor, encontrar espaço nos nossos pensamentos. Oh, Pai, hoje declaramos que queremos viver a certeza do Teu amor, da Tua salvação e a justificação, Pai, que foi conquistada por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores, Senhor, em todos os aspectos, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Guarda-nos, Senhor,
de todas as astutas ciladas do inimigo, impedimentos que tenham feito, Senhor, com que nós estejamos longe do Senhor. Guia-nos, Pai, para o lugar aonde Tu queres, para nós estarmos vivendo no centro do Teu querer, da Tua vontade, do Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Que estejamos, ó Deus, totalmente entregues e confiantes na Tua palavra, no Senhor, que possamos viver plenamente no centro da Tua vontade. Pai, nós Te pedimos que nos capacite, Senhor, a termos essa certeza completa no nosso coração e que não venhamos a ficar com ela somente para nós. Estas 3 certezas, Pai, que foi conquistada por Jesus, mas que possamos proclamar ao mundo, Pai, aquilo que Tu já fizeste por nós, anunciar às pessoas que tudo foi conquistado, tudo foi concluído na cruz do Calvário por meio de Jesus, por meio da obra redentora, que possamos ser as Tuas testemunhas fiéis, ó Deus, e aonde quer colocar a planta do nosso pé, possamos glorificar o nome do Senhor. Eu, meu Deus, Te peço neste momento, pelo vaso de oração, muitas são as necessidades, ó Deus, por libertação, por cura, por salvação, ó Deus. Muitos não têm condições mais de se aproximarem de Ti, foi rompido todo o contato, toda certeza que tinha foi substituída por dúvida, mas no nome de Jesus, que por meio desta oração, deste vídeo, que vai ser soprado em cada lar, em cada família, Pai, seja substituído toda dúvida por certeza, pela fé, Senhor, inabalável de crer na Tua palavra e nas Tuas promessas, Senhor. Aonde quer que esse vídeo chegar, que a Tua presença, meu Deus, possa ser sentida e que possamos, ó Deus, mudar o nosso estado mental, o nosso sentimento de tristeza por alegria, o nosso sentimento de frustração por vitória, porque sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores e tudo por nós já foi feito lá na cruz do Calvário. Pai, eu oro pelos nomes de cada um que está no vaso de oração, por cada pedido. Creio, Senhor, na vitória por completa que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu Te agradeço por este momento e por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Se você crê, coloque aqui nos comentários. Amém. Glórias a Deus. Concorde com esta oração que nós fizemos nesta noite. E agora, meus irmãos, as 3 certezas que todos nós precisamos ter, todos nós que somos filhos de Deus, que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter. Uma delas talvez é muito pouco falada e as pessoas não têm uma vida de plenitude porque não entenderam essa certeza, não ouviram falar ainda dessa certeza que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. E a primeira delas é o que está registrado em João 3,16. Essa é muito conhecida, né? Já se ouviu falar muitas e muitas vezes, que vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira certeza que você tem que ter no seu coração, que se estamos aqui, se fomos alcançados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, é porque Jesus veio a este mundo e morreu por nós. Essa é a primeira certeza. A segunda certeza, meus irmãos, eu tomei nota aqui, é o que está registrado lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá paz, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo conquistou não só a vida eterna e não só a salvação para nós, mas Ele obteve vitória sobre o pecado e sobre a morte. Porque quando Ele morre, Ele vai no inferno e toma as chaves do inferno da morte, Ele obtém êxito sobre a morte e principalmente para nós nos dias de hoje, o pecado, que tão de perto nos rodeia. Jesus andou nessa terra, palmilhou nessa terra e nos deu o maior exemplo de que Ele venceu o pecado, Ele foi santo e assim como Ele é santo, nós temos que buscar também essa santidade. Da mesma forma a morte. Nós todos, se Jesus não voltar, estaremos enfrentando a morte física. Mas Jesus, a morte que Ele vence, nós bem sabemos que somos seres espirituais, nós fomos criados para ser eternos. E Jesus, quando Ele morre, Ele conquista novamente esse triunfo sobre a morte para nós, que hoje nós podemos ter a escolha, ou estar com Cristo na eternidade,
ou estar longe dele. Mas nós viveremos para todo sempre. Talvez passaremos pela primeira morte, que é a morte carnal física, mas estaremos ressuscitando com ele quando ele voltar nos ares. Então, ele obteve êxito sobre a morte e sobre o pecado. Essa segunda certeza que nós precisamos ter. E a terceira, que pouco é falada, e que muitos têm andado de um lado para o outro, sem tranquilidade, afoitos, é o que está registrado lá em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Deus enviou seu Filho morrendo por nós para que nós pudéssemos ter paz no nosso coração. Talvez você tenha vivido uma vida atribulada, uma vida que você não aguenta mais. Eu quero te dizer que você foi justificado por Jesus e Ele conquistou para nós a paz. Essa é a terceira verdade que nós temos que ter, que é a paz com Cristo. Ele nos lavou, nos redimiu, nenhuma condenação mais há sobre as nossas vidas, porque quem nos justificou foi Jesus. E você, no momento que aceita Ele no seu coração, você tem que ter paz no seu coração. Mesmo em meio aos dias de tribulação, tudo que a gente tem visto, tenha paz, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Então, essas são a vitória maior, com as três certezas que nós temos que ter no nosso coração. Que por meio de Jesus, tudo isso foi conquistado para nós. Então tenha tranquilidade, tenha paz. Se você aceitou Ele no seu coração, você vai triunfar sobre o pecado, sobre a morte, você tem vida eterna, você tem salvação e você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Se você ainda, meu irmão, não tem o seu nome incluso no nosso vaso de oração, você pode colocar o seu nome, incluir o seu nome e não só estar comigo aqui todas as noites para orar, para buscar a Deus, mas também ter o seu nome incluso, onde todos os dias nós vamos elevar o seu nome e da sua família em oração a Deus. Então se inscreva aqui, um botãozinho aqui embaixo, é gratuito, você não paga nada e vai ser uma bênção na sua vida, tenho certeza. Eu te espero amanhã para nós mais um momento nos alimentarmos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.